Bom dia, bom dia, bom dia! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 29 de julho de 2021. Já estamos terminando aí o mês 7, né? Já iniciamos o mês de agosto quase. Glória a Deus, né? Deus, de fato, tem nos abençoado. Mês de julho vai chegando ao fim. Vamos chegando também ao fim aí de mais um ano para a glória de Deus. Bom, nessa quinta-feira, dando sequência aí ao nosso devocional, nós vamos continuar falando sobre o profeta Isaías. Hoje, capítulos de número 31 e também 32 do profeta Isaías, além dos salmos de número 75. Eu quero te incentivar na leitura bíblica, eu quero incentivar você a que se mantenha firme na leitura, de preferência que você leia antes de nós começarmos aqui o devocional, para que possamos conversar dentro do assunto que está sendo tratado ali no livro. E outra coisa importante, interessante, é como que o Salmo ele consegue se juntar com o texto que nós estamos lendo lá no livro do profeta Isaías. Bom, hoje no profeta Isaías, ele continua com a sua série de advertências. Lembra que nós estamos aqui no momento do livro em que o profeta está falando dos ais, são 6 ais, e hoje ele vai falar do ai contra aqueles que confiam no Egito. Lembra que nós falamos isso ontem, que uma das advertências de Deus contra a nação de Israel, aliás, eu sempre confundo, contra a nação de Judá, porque aqui, outro ponto importante, é que o profeta Isaías, ele está profetizando prioritariamente na nação de Judá, no reino do sul e não no reino do norte. O reino do norte é chamada nação de Israel, ainda que faça parte da profecia, a profecia principal é relacionada ao reino do sul, a nação de Judá. Mas, nesse ponto aqui da profecia, o ai é contra aqueles que confiam no Egito. Ele chama a atenção daqueles que estão confiando ou colocando a sua confiança no Egito. E Deus, ele diz que o Egito, assim como a nação de Judá, também vai ser levado cativo. Também tem algumas pendências que precisarão ser acertadas. Então, confiar no Egito é confiar em alguém que daqui a pouco também vai experimentar o juízo de Deus. Então não faz o mínimo sentido confiar a sua proteção no Egito, já que o Egito também vai enfrentar ali o juízo de Deus em algum momento nesse futuro breve aí. Bom, em meio a essa chamada de atenção, em meio a essa advertência de Deus, ele deixa uma promessa. Uma promessa do restabelecimento do seu reino. Essa promessa, ela tem 3 fatores. Ela tem um fator ligado à própria nação, ou seja, a nação de Israel ou a nação do povo de Deus, ou aqui nesse caso mais especificadamente Judá, vai ser restaurada daqui a pouco, e nós sabemos que isso se cumpre na volta do cativeiro babilônico. Mas também tem um aspecto escatológico, ou seja, Deus deixa uma promessa de um reino futuro, mas também tem uma promessa para o momento em que nós estamos vivendo hoje. O que Deus promete? Ele promete o estabelecimento do seu reino. Olha aí o capítulo de número 32, Isaías 32, versículo 1. Olha esse texto, irmãos. Vejam, um rei reinará com retidão e príncipes governarão com justiça. Um rei reinará com retidão e príncipes governarão com justiça. Em meio à advertência de Deus sobre a confiança no Egito, Deus deixa a promessa do estabelecimento do seu reino futuro, dentro desses 3 aspectos que eu falei: local, universal e futuro. Nós vamos presenciar o cumprimento desta promessa
exatamente no Novo Testamento, no estabelecimento da igreja. Uma das marcas características do reino de Deus, dentre várias marcas, dentre várias coisas que nós podemos absorver do reino de Deus, uma das marcas mais marcantes, para ser redundante, né? Uma das marcas mais impressionantes é o fato de que o reino de Deus, ele tem um aspecto comunitário muito forte. Uma das promessas mais fortes sobre o reino é o fato de que ele é comunitário. No Novo Testamento, parte desta promessa se cumpre na revelação da igreja. E é exatamente sobre esse ponto que eu quero falar hoje, que eu quero conversar hoje. Sobre nós entendermos que a igreja, ela é parte desse reino de Deus. E o reino de Deus, ele tem um aspecto comunitário. Ele tem um aspecto de relacionamento entre pessoas. E esse texto, lemos agora há pouco o primeiro versículo, onde fala que um rei reinará com retidão e que governadores e príncipes também reinarão. Mas olha o versículo de número 2, Isaías 32, versículo de número 2. Diz assim: cada homem será como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca e como sombra de uma grande rocha no deserto. Vou repetir. Cada homem será como um esconderijo contra o vento, um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca e como sombra de uma grande rocha no deserto. Deus promete o estabelecimento do seu reino. O reino de Deus tem o aspecto local, Judá e Israel, tem o aspecto universal, toda a terra, e tem o aspecto futuro. Ele já começou, mas se cumpre também em um momento no futuro próximo. Além disso, o reino de Deus, ele é marcado por um componente muito importante, que é o aspecto comunitário. O reino de Deus é uma comunidade, é um povo reunido, é a família de Deus, é o templo de Deus, é a igreja. Por quê? No Novo Testamento, esta promessa aqui, essa promessa de Deus deixada nesse texto de Isaías 32, se cumpre, é revelado. Então, no Novo Testamento, nós temos a igreja como revelação desse reino de Deus prometido no Antigo Testamento. Quando nós falamos de igreja, nós precisamos desfazer duas falácias, dois enganos muito comuns. Primeiro, a igreja não é prédio. Nós não podemos achar que porque sentamos em um prédio, porque frequentamos um prédio, nós estamos na igreja. Isso não é verdade. Igreja também não é indivíduo. Você já deve ter ouvido aquela expressão muito comum: eu sou igreja. Bom, essa frase, ela é eliminatória em si mesmo. Por quê? Porque a palavra igreja significa pessoas. Quando você diz eu sou pessoas, você está dizendo que você é mais de uma pessoa. E isso é impossível. Então, para que seja igreja, é preciso pessoas, porque a igreja significa pessoas. Então não existe, ou é eliminatório, é como se você falasse assim: eu sou filho sem ter nascido de uma mãe. Como alguém pode ser filho sem ter nascido da barriga de uma mãe? Mesmo que essa mãe possa ter te abandonado, ainda assim você saiu de alguma barriga, você saiu de algum ventre, de algum útero. Você não é filho de chocadeira. Então, é a mesma coisa quando alguém diz eu sou igreja. Então, o que é igreja? Igreja é o povo de Deus reunido. Também não podemos ser igreja somente invisível, uma igreja que ninguém vê. Por quê? Porque a igreja é o povo de Deus quando ele se reúne, quando as pessoas olham, quando nós olhamos ao nosso redor e nós vamos ver ali os convertidos de Deus, nós vamos ver ali os chamados de Deus.
quando os chamados de Deus estão reunidos, certamente ali é igreja, ou ali se reúne parte do reino de Deus, reino esse que foi revelado aqui em Isaías. E na igreja, o que nós somos? Muitas vezes nós pensamos na igreja como um local onde eu vou para receber alguma coisa, ou eu vou ali para consumir alguma coisa. Então, isso é muito forte dentro de alguns ramos do cristianismo, especialmente os ramos ligados ao romanismo, aonde você tem uma separação muito evidente daqueles que estão envolvidos na organização dos sacramentos, na organização da liturgia, o clero e os leigos. Mas isso também não é uma realidade neotestamentária. No Novo Testamento, toda a igreja, toda a assembleia participa ou deve participar dos momentos ou das celebrações daquela igreja, daquela comunidade. E é exatamente isso que nós estamos vendo aqui nesse texto, na promessa de Deus do seu reino. Nessa promessa, ou na igreja, o que Deus diz que vai acontecer? Primeiro, ele diz, somos como abrigo contra a tempestade. Quando você está na igreja, ou quando você está reunido com o povo de Deus, você e eu, nós somos um testemunho vivo da intervenção de Deus. Então, muito mais do que você consumir alguma coisa, você está ali para que as pessoas ao seu redor possam testemunhar da intervenção de Deus, do fato de que Deus interveio na sua vida, do fato de que Deus, de alguma forma, entrou na sua vida e mudou a sua história. Pessoas vão chegar na igreja, pessoas vão olhar para a igreja, para o povo de Deus reunido em busca de abrigo contra a tempestade. Pessoas, elas vão olhar para a igreja e vão tentar ver em meio à igreja uma esperança durante a tempestade. Por isso que no texto, a palavra de Deus diz que nós somos abrigo contra a tempestade. Você participa da igreja não só para se livrar da tempestade, mas também para servir de abrigo contra a tempestade, para que pessoas possam olhar para você e superar também as suas tempestades. Em segundo lugar, o texto diz que nós somos como correntes de água fresca. O que isso significa? Que na igreja nós podemos matar a sede das pessoas. É claro, é óbvio que a fonte principal de água fresca é o próprio Deus. É claro que Jesus é a fonte de água fresca, porém, nós também como igreja podemos matar a sede das pessoas. E quando olhamos para as pessoas da nossa geração, isso se torna ainda mais forte, isso se torna ainda mais evidente. Por quê? Porque as pessoas da nossa geração, talvez você também é vítima disso, você frequenta as redes sociais, mas não tem relacionamento, você canta canções de amor, mas não vive o amor, e você tem promessas de alívio que não são aliviadas. Então, as pessoas, elas estão nessa condição, frequentando redes sociais sem relacionamento, as pessoas estão cantando canções de amor sem experimentar o amor, e as pessoas estão confiando em promessas que não aliviam a dor delas. Quando elas chegam na igreja, elas vão ver exatamente o contrário, porque a igreja é um lugar de relacionamentos que vão expressar o relacionamento de Cristo com a sua igreja, relacionamento de pessoas que talvez nunca se relacionariam em ambientes normais, em ambientes naturais. Então as pessoas vão encontrar ali resposta para os seus relacionamentos superficiais. Por quê? Porque na igreja elas verão relacionamentos, ou elas vão experimentar relacionamentos que são de fato, não relacionamentos das redes sociais. As pessoas vão cantar sobre um amor, o amor de Deus, mas principalmente elas vão experimentar esse amor na vida delas. Elas são alvo do amor de Deus, elas são alvo da presença de Deus, e elas também
vão ter alívio para suas demandas, elas vão ver as promessas de Deus se cumprindo na vida delas. Então, tudo aquilo que a sede delas, tudo aquilo que a fome delas está clamando, elas vão encontrar na igreja. E nós, como membros da igreja, nós somos fundamentais para matar a sede da pessoa, porque nós vamos oferecer exatamente aquilo que o mundo ou que a nossa geração não pode entregar. E o terceiro aspecto, último, para orarmos, ele diz o seguinte: nós somos como a sombra de uma grande rocha no deserto. A igreja, os irmãos, o relacionamento entre os filhos de Deus, os convertidos de Deus, eles são consolo para pessoas em tempo de dificuldade. Interessante que o texto não diz que nós vamos tirar as pessoas do deserto, mas ele diz que é ajuda no deserto, é sombra no deserto. Então, pensa bem, você não está na igreja para se livrar dos seus desertos, você está na igreja para servir de sombra para pessoas que estão passando pelo deserto. Não há nada mais precioso do que, em vez de apenas cuidar dos nossos desertos, nós ajudarmos pessoas que estão encontrando dificuldades, que precisam de um consolo, que precisam de uma sombra no deserto. A igreja existe para fornecer essa sombra. Os membros da igreja são essa sombra. Por isso que é tão importante participar da igreja. E eu queria deixar aí como reflexão final a pergunta, né? Será que isso tudo pode acontecer quando você está trancado no seu quarto ou quando você frequenta a igreja esporadicamente? Porque essa é uma das expressões que eu mais ouço. Ah, mas eu oro aqui trancado no meu quarto. Ora, como que você vai ser sombra para pessoas no deserto? Como você vai ser fonte de água fresca trancado no seu quarto? Isso não existe. Você só será, de fato, aquilo que Deus projetou você para ser quando você sair desse lugar e, em vez de consumir, você se oferecer para ser ajuda para outras pessoas. Talvez você se pergunte assim: pastor, mas e as minhas próprias demandas? Você também vai encontrar respostas às suas demandas em outros irmãos. Talvez você já foi, não beneficiado, né, mas talvez você já foi abençoado por algum irmão que, em meio às lutas e dificuldades dele, ele conseguiu servir para você como sombra em meio ao deserto. Bom, eu preciso ficar por aqui por causa do nosso tempo. Queria que nós orássemos nessa manhã sobre tudo isso que nós falamos. E eu queria te incentivar a você se envolver ainda mais com a sua igreja local. Se envolver ainda mais com a igreja a qual você faz parte. A igreja, o povo de Deus reunido em um local definido, com uma identidade definida. Bom, vamos orar? Se você puder então agora, pare aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração sobre tudo isso que nós acabamos de falar. Senhor nosso Deus, Pai de graça, Deus de amor, Deus de misericórdia, diante do Senhor nós nos curvamos agora, reconhecendo que só Tu é um Deus de amor, só Tu é um Deus santo, e é diante do Senhor que nós nos colocamos nesta manhã, o Deus que é soberano sobre toda a terra. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta palavra. Muito obrigado porque em tempos de sede nós encontramos a Tua igreja como fonte de água fresca. Em meio, Senhor Deus, à tempestade, nós encontramos os nossos irmãos que podiam nos ajudar. Em meio, Senhor Deus, às agruras do deserto, nós podemos encontrar sombra, Senhor Deus, que nos garantiu a intervenção do Senhor em nossas próprias vidas. Hoje, o Senhor nos chamou para que, em vez de apenas usufruir, Senhor Deus, desse tempo tão precioso, nós podemos também servir, Senhor Deus, a outras pessoas. Da mesma forma como um dia fomos servidos, fomos abençoados. Agora nós podemos abençoar outras pessoas. Que o Senhor possa despertar o nosso coração para que nós possamos nos envolver com a nossa igreja local, não esporadicamente,
não de vez em quando, mas toda vez que tivermos oportunidade, em todos os momentos que tivermos oportunidade, nós possamos nos envolver com a nossa igreja local. Nós oramos, Senhor Deus, por aqueles que estão afastados, por aqueles que estão desanimados, por aqueles que estão distantes, por aqueles, Senhor Deus, que já foram decepcionados pela igreja, que eles possam encontrar, Senhor Deus, renovo em Ti, que eles possam encontrar, Senhor Deus, a restauração que o Senhor promete em Sua palavra. Nós oramos por cada um que está agora ligado conosco, louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor por esse tempo tão precioso, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Muito bem, pessoal. Bom, nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe. Uma ótima, uma excelente quinta-feira para todos nós.